Ele possui o poder da criação lendária, mas só enfrenta os tolos que violam suas regras. E aí galera, aqui quem fala é o Batman, e hoje eu estou trazendo para vocês o anime Gunjo no Mag-Mel. O anime está disponível em várias línguas, inclusive dublado em PTBR para você assistir naqueles sites que você gosta. Essa história segue a vida de um protagonista chamado Inyo. Atualmente esse cara trabalha em um tipo de escritório ao lado de sua linda e baixinha assistente chamada Zero. O Inyo ganha a vida como um pescador, que em outras palavras é uma pessoa que faz resgates no novo e perigoso continente chamado Mag-Mel. E tudo começa com um garoto chamado Kirks pedindo ajuda ao nosso protagonista para encontrar o seu irmão que se perdeu em Mag-Mel. O Inyo aceita a missão, já que um dos objetivos secundários da missão era encontrar a Lágrima Epona, um tipo de flor que pode curar doenças e dar até mesmo poderes para aqueles que encontrarem o seu fruto. No meio da missão, o menor se perde do protagonista, mas acaba encontrando seu irmão mais velho chamado Kuniris, nome horrível. Sabe o que acontece nesse momento? Esse tal de Kuniris mata o seu irmão mais novo para ter o poder da Lágrima Epona, pois segundo a lenda, a Lágrima Epona só floresce em cima de uma pilha de corpos, e o menor era o último ingrediente que faltava. O nosso protagonista chega logo em seguida e fica furioso ao ver que o menor foi morto pelo seu próprio irmão em busca do poder da Epona. Então o Inyo decide vingar o Kirks, porém nesse momento o irmão mais velho desperta o poder da Epona e tenta derrotá-lo, mas o nosso protagonista libera um pouco de sua força e derrota o Kuniris facilmente. A missão termina sem sucesso e o Inyo volta para casa enquanto lamenta a morte do jovem Kirks. Que nome horrível. Em outro momento da história a gente vê o protagonista lendo sua sorte através de cartas, tudo isso enquanto ele tentava esquecer o sonho estranho que ele teve. Do nada uma garota bonitona aparece com uma missão. De início o Inyo recusa a missão de resgate, que consistia em salvar o pai da garota, que era um cientista que estava desaparecido em Mag-Mel. Mas depois da garota insistir bastante e citar uma certa pessoa chamada Shuin, o protagonista acabou aceitando. Então o Inyo segue para mais uma missão de resgate, porém dessa vez ele vai disfarçado, no helicóptero de uma renomada equipe de soldados. A operação de resgate estava indo muito bem, mas um poderoso monstro de Mag-Mel aparece e as coisas começam a sair do controle. O nosso protagonista decide intervir, e enquanto enfrentava o poderoso monstro, ele descobre que os cientistas estavam sequestrando filhotes de criaturas para fazer experimentos cruéis, e isso estava causando a fúria dos monstros. No fim, eles decidem libertar os filhotes e o Inyo derrota o terrível monstro. Os cientistas são salvos e mais uma missão de resgate é concluída, porém sem aquele saborzinho de vitória. No terceiro episódio, o Inyo e a Zero estão assistindo um leilão de pessoas muito ricas que está passando na TV. Nesse leilão, um bilionário compra uma ave rara de Mag-Mel chamada Pomba de 7 cores. Dias depois, esse mesmo bilionário aparece com um pedido de missão de resgate. Ele revela que a missão tinha como objetivo resgatar seus dois amigos, Sten e Stewart, que tinham se perdido nas terras de Mag-Mel há 30 anos atrás. O Inyo aceita a missão e segue para um novo continente ao lado desse bilionário. Os dois seguem por uma perigosa área que é conhecida por ser o lar das criaturas mais venenosas e mortais de Mag-Mel. Lá, o bilionário consegue encontrar os seus amigos, mas acaba descobrindo que eles não eram mais humanos. Ele até tenta usar a Pomba das 7 cores para neutralizar o veneno e fazer seus amigos voltarem ao normal, mas o Inyo alerta que se ele fizer isso, os seus amigos iriam morrer, pois o poder da Pomba pode curar os humanos de qualquer veneno, mas também pode matar monstros. Ao ouvir isso, o bilionário fica desolado, já que ele não poderia mais trazer seus amigos de volta ao normal. No fim, ele decide aceitá-los como estão, pois mesmo que tivessem virado monstros, eles ainda eram seus dois preciosos amigos. Depois dessa missão, alguns dias se passam, nos encontramos com a bela e carinhosa Verena, que além de ser muito amada pela sociedade, dedica sua vida para ajudar crianças órfãs. E no decorrer da história, vemos que essa Verena não é tão bondosa assim como ela diz. A bondade dela é bem distorcida e só vale para quando é algo interessante para ela. No fim, a bondade dela era algo que ela usava para atingir os seus objetivos trevosos. Nesse episódio também conseguimos ter uma pequena visão do doloroso passado da Zero, e descobrimos que o Shuin realmente existiu, e ele era o mestre do Inyo. Com o prosseguir da história, vemos que o Inyo guarda um tipo de rancor dessa Verena. No começo, a Zero não entende a razão da frieza do seu mestre, mas a máscara da bela dama finalmente é quebrada. Então a Zero percebe que a Verena na verdade não era nenhuma santa, e que ela usava a desculpa de ajudar crianças órfãs para retirar os órgãos de criaturas de Mag-Mel. Tudo isso sem se importar com aqueles que estavam em sua volta. Felizmente os planos da Verena dão errado quando o Inyo, a pedido da Zero, decide ficar apenas observando a situação, e como consequência a mulher tem um triste fim, e com isso percebemos que nem sempre os fins justificam os meios. Resumindo, não adianta você ajudar a criança órfã se é pra você fazer mal pros bichos, pros animalzinhos, tá ligado? Depois disso, um tempo se passa e vemos um homem que está prestes a ser atacado por uma criatura de Mag-Mel que se parece com uma tartaruga gigante. Ele tenta fugir, mas acaba ficando preso no chão. Então ele começa a refletir sobre como tudo acabou daquela forma. Dessa maneira a gente descobre que o homem na verdade era um velho conhecido do Inyo, e que ele possuía uma loja de armas para caçadores. No passado, o Inyo e a Zero usaram várias artimanhas para conseguirem descontos absurdos desse vendedor. Depois de tomar muitos prejuízos e calotes, o comerciante se preparou para não ser mais tapeado pelo nosso
protagonista. Porém, o Inyo conseguiu ser mais esperto que ele e mais uma vez passou a perna no comerciante chamado Denden. O cara acaba ficando desolado por ser tapeado tantas vezes, por isso ele decidiu ir ganhar a vida em Magmel. Ao descobrir isso, o Inyo e a Zero armaram vários planos para impedi-lo, até finalmente conseguirem frustrar as tentativas de Denden abandonar a loja. No sexto episódio, a Zero decide adotar um gato, mas o Inyo se recusa a comprar. Ele relembra o porquê odeia gatos, e finalmente descobrimos mais sobre o passado de Inyo e sobre o misterioso Shuin. Nos é revelado que o Shuin na verdade era um antigo mestre do Inyo, e o cara era uma pessoa extremamente poderosa que ensinou o nosso protagonista tudo que ele sabe. No decorrer da história vemos que o Inyo tinha um estranho e fofo gato de estimação, mas infelizmente esse gato na verdade era uma criatura de Magmel, que acaba se transformando em uma fera perigosa após provar sangue. O Shuin na época sabia o que aconteceria caso o Toto provasse sangue, mas preferiu guardar essa informação para a evolução do seu discípulo. Segundo o Shuin, se o Inyo superasse o desafio de fazer aquela dura escolha, ele finalmente poderia evoluir como um pescador. Na época, o protagonista foi obrigado a fazer essa dura escolha entre a sua vida e a vida do seu antigo animal de estimação. O Inyo acabou tomando a decisão de matar o Toto, e assim ele evoluiu como um pescador. Triste, mas o cara teve que matar seu próprio gatinho. Nunca mais confiaria no meu mestre. No episódio 7, vemos a Zero brincar com a comida, enquanto irrita o nosso protagonista. Daí mais um cliente aparece com um novo pedido de missão. Esse cliente é um dos cientistas que foram salvos no episódio 2, no caso, o pai da Emily. Esse pai revela que a sua filha e a sua equipe estão em perigo. Assim, os nossos personagens principais partem para mais uma missão de resgate em Magmel. Ao chegarem lá, eles se deparam com os aliens, que são um tipo de tribo hostil que vive em Magmel. Uma batalha começa e o nosso protagonista mostra mais uma vez que é um pescador muito experiente. No fim, tudo acaba bem, já que os aliens na verdade não eram um povo mau e só queriam proteger suas terras. Então a Emily é salva e mais uma missão de resgate é concluída. Algum tempo depois, por conta do Inyo aceitar poucos trabalhos, ele mais uma vez volta a passar por sérios problemas financeiros. Para resolver isso, a Zero o obriga a caçar alguma coisa valiosa em Magmel. O Inyo segue a caçada até chegar no que parecia ser um tipo de bar abandonado. Ao chegar nesse bar, o nosso protagonista pede um pouco de café, mas é hostilizado por um velho homem que estava armado. O velho parecia ser o dono do estabelecimento, e o Inyo tenta conversar com ele mais uma vez, porém o homem o ameaça novamente. Felizmente o flashback vem com força e vemos que o bar antigamente era um lugar alegre e que recebia muitos convidados, mas tudo mudou depois que um monstro de Magmel matou todos que moravam por perto, incluindo a filha do dono do bar. Anos se passaram e o dono do bar dedicou sua vida para caçar a criatura que tirou a vida de sua filha. Certo dia, o homem finalmente encontra um monstro para ter a sua vingança, porém a criatura era muito mais forte do que ele imaginava. Nesse momento, o nosso protagonista decide dar uma mãozinha e o dono do bar finalmente consegue se vingar da criatura. E no episódio 9, podemos dizer que somos presenteados com um especial da Zero. Nessa história, uma mulher madura aparece e claramente rouba o coração do nosso protagonista. A Zero nesse momento fica horrorizada ao ver o seu mestre sendo roubado por uma mulher experiente. E do nada, ela percebe que tudo aquilo não passava de um sonho ou pesadelo, né? Porém, a Zero fica intrigada com as perigosas mulheres maduras e decide se tornar uma mulher madura também para evitar que alguém roube o coração do nosso protagonista. Então a Zero sai pela rua tentando encontrar algo que a torne mais madura. Ela acaba encontrando a Emília e a mulher vai lá e a oferece ajuda para essa missão em comum. Mas por fim é levada por Emília a uma loja de roupas caras. E no caminho elas encontram vários personagens que já foram mostrados aí durante a história. Após fracassarem em transformar a Zero em uma mulher madura, eles decidem ir até Magmel encontrar uma fruta que faz as pessoas crescerem. Eles até encontram uma fruta que faz a pessoa crescer e quando ela usa, ela cresce de um jeito meio que inesperado. Após fracassar mais de uma vez, eles desistem e o Inyo aparece para levar a Zero de volta. Alguns dias depois disso, nosso protagonista aparece no meio de uma missão em Magmel. E dessa vez o objetivo é procurar por algo valioso, já que mais uma vez eles estão com falta de dinheiro. E caso ele não encontre nada de valor, as coisas vão ficar bem feias no futuro. No meio da caçada, o Inyo conhece um tipo de hippie que vive como um índio em Magmel. O Inyo acaba gostando do cara, já que eles eram um pouco parecidos no quesito proteger as criaturas do novo continente. Os dois estavam lá, felizes juntos, e do nada eles conhecem duas celebridades que ganham a vida fazendo coisas bem reprováveis. Essas duas celebridades simplesmente torturavam e matavam animais de Magmel para obter fama em suas redes sociais. Ao descobrir isso, nosso protagonista fica furioso. Então ele acaba dando uma dura lição nos homens que queriam fazer fama em cima do sofrimento das criaturas. No episódio seguinte, o Inyo desaparece misteriosamente, e enquanto seus amigos tentam descobrir o seu paradeiro, somos levados a uma pequena viagem no tempo, onde descobrimos mais detalhes sobre o passado de Zero. Basicamente, ela era uma criança órfã que era usada como cobaia em um estranho experimento. Além disso, ela também era obrigada a fazer coisas terríveis com as criaturas de Magmel. Tudo isso a mando de um lunático que controlava o local de experimento. Felizmente, no fim, ela foi salva por Inyo, que a tirou da terrível prisão onde vivia. Alguns anos se passaram e mais uma vez o passado volta a assombrar a Zero. O lunático do seu passado volta mais uma vez atrás da garota, querendo vingança contra o Inyo, já que ele foi o responsável por acabar com seus planos há 4 anos atrás. Nesse momento, a Zero se vê encurralada e acaba se entregando para evitar que mais pessoas morram.
voltam. Quando o Inyo volta à cidade e descobre que a sua assistente foi sequestrada pelo lunático, ele tenta salvá-la, mas os seus amigos acabam sendo envolvidos nos planos de vingança do cara. Em seguida, um flashback da promessa que Inyo fez de proteger a Zero é mostrado. Nele a gente descobre que há 4 anos atrás, ele invadiu o laboratório de pesquisas, resgatou a Zero e ainda usou o seu poder para destruir tudo. Depois disso, a história prossegue com o sequestro da Zero. Após ser levada, ela acaba se reencontrando com algumas crianças que também eram cobaias no laboratório. Lá, ela descobre mais detalhes sobre os planos do seu antigo mestre. Do outro lado da tela, o nosso protagonista consegue escapar das armadilhas envolvendo bombas. Em seguida, ele se dirige ao local onde a Zero está sendo aprisionada. No entanto, o antigo mestre da Zero já tinha previsto isso e armou novas armadilhas no local para destruir o Inyo. Sem saber disso, o Inyo finalmente chega ao local onde a Zero está sendo mantida. E enquanto tenta fugir das armadilhas, o Inyo descobre que o antigo mestre da Zero fez experimentos em seu próprio corpo para se tornar poderoso igual a ele. Por conta disso, uma batalha final acaba rolando entre os dois mestres da Zero. O vencedor da luta, obviamente, é quem vai ficar com a garota, sendo que um simplesmente a deseja para pesquisas e o outro apenas deseja o bem dela. Durante a batalha, o protagonista tenta resistir, mas como ele já estava gravemente ferido e também não podia se mover livremente porque a Zero estava sendo mantida como refém, o Inyo apenas tenta fazer a Zero ouvir a sua voz como último recurso. Felizmente, a garota ouve a voz dele e com isso ela desperta o seu poder e se liberta da armadilha do seu antigo mestre. O antigo mestre da Zero não aceita a derrota e usa um tipo de equipamento em seu corpo para se transformar em uma criatura estranha com tentáculos. Com essa forma, ele tenta se vingar de ambos os personagens principais, mas o Inyo e a Zero se juntam e no fim conseguem vencer o vilão da história. Depois disso, os amigos deles aparecem e assim mais uma história chega ao fim. Se você curtiu esse vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like. Seu like é muito importante. Compartilha esse vídeo aqui também com aquele teu amigo que tá com preguiça de ver esse anime, daí ele assistir um anime inteiro só nesse vídeo aqui, beleza? É isso, um grande beijo para todos, tchau e até o próximo vídeo que vai estar saindo em breve, se pá daqui a 2 ou 3 dias como sempre.